Olá, estamos chegando com mais uma edição do Coromandel em Debate, recebendo mais uma vez o presidente da Câmara Municipal de Coromandel, o Douglas Castro, vereador Douglas Castro, ou o professor Douglas. Bem-vindo, Douglas, mais uma vez, depois de alguns 15 dias sem nos encontrarmos. Então, Priscila, é um prazer novamente estar aqui para poder falar das coisas da Câmara Municipal, falar um pouco sobre o trabalho do Poder Legislativo, né, como as coisas estão andando, como os processos estão sendo feitos, né, dando transparência ao nosso trabalho, né, em um veículo tão importante de comunicação de Coromandel. É isso aí. Tem muita... A pauta está grande aqui, né? Vamos começar, então, falando de um compromisso seu com os estudantes de Coromandel que viajam, né, para universidades fora, aqui nas cidades da região. Como é que está a ajuda às associações de estudantes? Nós tivemos um período, né, que as associações elas tiveram um aumento dos preços por uma questão, né, organizacional, por um aumento do número de alunos, mas não comportavam todos os alunos nos mesmos ônibus, principalmente Monte Carmelo, né, que enfrentou essa dificuldade a partir desse ano. Então, aumentou o número de alunos, mas não comportou um ônibus todo, então aumentou bastante a mensalidade desses estudantes. E como era um compromisso que a gente tinha, né, desde o ano passado, enquanto vereador, porque as emendas impositivas que eu tenho direito, né, que eu tive direito nesses últimos 4 anos, sempre foram destinadas em boa parte para as associações de estudantes, que é uma dos carros-chefes que eu trabalho aí durante esse primeiro mandato, que eu trabalhei durante esse primeiro mandato. E eu tinha um compromisso que, caso eu tivesse na mesa diretora, né, nesse pleito, eu ajudaria mensalmente as associações. Então, a Câmara Municipal, né, isso eu gostaria até de estender, né, e agradecer aos colegas vereadores, porque a gente pôde colaborar com esse repasse mensal para 2 associações que nos procuraram, né, que foi a Associação de Monte Carmelo, né, e a Associação dos Estudantes de Patos de Minas. Então, a gente conseguiu fazer um aporte mensal para eles, né, além daqueles que a Prefeitura fazia, para a gente poder também fomentar, né, e colaborar para que esses meninos possam pagar menos, né? Pagar um pouco menos e tenham uma condição melhor de poder praticar os seus estudos. E quanto à Associação dos Estudantes de Patrocínio? Olha, Priscila, eu peço que vocês estiverem ouvindo, né, para que possa procurar a Câmara Municipal para a gente poder entender qual é a situação da Associação de Patrocínio também, para a gente poder colaborar e ter também esse aporte, né? Então, a gente foi procurado por Patos, por Monte Carmelo, né? E a gente aguarda os estudantes de patrocínio, a organização, o presidente, o vice-presidente, tesoureiro, para que a gente possa conversar e entender quais são as demandas dessa associação também, assim como a Associação de Coromandel, para a gente poder saber até como a gente pode ajudar, como a gente pode fazer também esse aporte. Anderson, desculpa, Douglas, eu conversei com o Anderson hoje. Eu quero voltar um pouquinho. Você falou sobre emendas impositivas. Gostaria que você explicasse para quem nos acompanha o que são, como é que funciona a emenda impositiva. Então, cada vereador, ele tem uma participação no orçamento do Poder Executivo, da Prefeitura. Então, nós, vereadores, a gente pode indicar para associações, instituições, né, grupos de serviço, parte desse orçamento da Prefeitura. Você define para onde vai. Exatamente. Então, a partir do momento em que essas associações, agremiações, organizações, elas estejam em consonância com prestações de conta, a documentação toda em dia, o vereador ele pode destinar suas emendas impositivas. E lembrando, 50% dessas emendas, elas devem ser destinadas à saúde. E 50% de aplicação geral. Então, nós temos 50% desse valor destinado para a saúde e esses outros 50% pode ser destinado para qualquer outro tipo de fim, inclusive saúde também, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Inclusive, esse projeto de lei, ele foi aprovado, ele foi colocado em votação pelo atual prefeito, Fernando, né? Então, ele tem um apreço muito grande por essas emendas impositivas e nunca criou qualquer tipo de problema. Então, a gente tem essas emendas impositivas para poder indicar para onde a gente entender que é viável e que há necessidade dessas associações terem esse recurso. Isso mostra o bom relacionamento entre os 2 poderes Exatamente. Constituídos no município. Então, a gente tem esse bom trânsito, né? E essas emendas impositivas, elas são de obrigação do município fazer o pagamento, até no ano subsequente.
Da outra vez que você esteve aqui, nós conversamos sobre o projeto de proteção dos direitos de alunos com dislexia e TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento. É a menina dos seus olhos, né? Eu gosto de falar isso. Como é que está o andamento deste projeto? Nós aprovamos o projeto de lei, né? E assim que esse projeto foi aprovado, a gente já teve uma reunião com o prefeito Fernando, com a gestão da educação, com a gestão de saúde, né? Ação social. Então, está acontecendo nesse momento a operacionalização do projeto. Então, o aluguel de um espaço, né, que já está em vias de finalização, para poder reorganizar a estrutura desse local, para poder receber um centro, e esse centro ele vai ser para atendimento das pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o projeto de lei ele veio para poder produzir um documento, né, para gerar essa lei, mas logicamente nós já havíamos conversado com o prefeito Fernando, que é um entusiasta da causa da pessoa com deficiência e dos transtornos, né, para poder organizar e centralizar esses processos. Então, a gente entende que nos próximos meses, né, esse centro deve ser inaugurado, né, inclusive ele tem o nome de CRIAI, né, que vai ser buscando equidade para a pessoa com transtorno e deficiências, não, obviamente, conflitando de maneira alguma com o trabalho que a PAI faz, muito pelo contrário. Né? Ele vem para somar, exatamente, para poder... uma sobrecarga de trabalho que a PAI, às vezes, tinha ou tem, na verdade, ele vai ser de cargo do município a partir de agora. Então, a gente precisa... A minha ideia, Priscila, sempre foi da gente ter, assim como o exemplo da Clínica da Mulher, né, que é um centralizador dos processos femininos, de toda a base da saúde, né? A gente ter uma também para a família, para a pessoa com deficiência, com algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, ter ali centralizado um local para eles poderem ser atendidos. E é uma rede ampla, né, Douglas? Exatamente. No próprio projeto de lei inclui a multidisciplinaridade do centro. Então, ele tem associado, né, em conjunto a educação, a assistência social, né, a ação social, inclusão social e também a Secretaria de Saúde. Então, nós precisamos ter esses 3 braços muito fortes, unidos, para poder ter um centro realmente de referência. Agora, você vem da área da educação. Tem muitos casos? São inúmeros casos, Priscila, são inúmeros casos. E o problema maior, porque a maior parte, né? Então, grande parte dos TEAs, das pessoas com autismo, eles têm um professor de apoio. Entretanto, o TDAH não libera apoio, né? Então, outros tipos de transtorno, às vezes, eles passam despercebidos, ou mesmo que sejam observados pela escola, ele não tem direito a apoio. Então, a gente precisa fomentar essas políticas públicas para que o atendimento seja bem feito e ele tenha as terapias necessárias para poder se desenvolver da melhor forma possível. E, às vezes, também esse diagnóstico nem foi feito, né? E é uma das minhas maiores preocupações. O professor identifica por causa da convivência dentro da sala de aula, mas o diagnóstico não veio. Isso, e não existe o laudo, né? E tem até casos de crianças que têm, né, alguns sinais que a gente entende que pode ser até o autismo e que também não tem ainda o laudo médico. Então, no próprio centro vai haver esse médico para poder fazer o primeiro atendimento, né? Então, as neuropsicopedagogas, as psicopedagogas, para poder gerar esses subsídios para que possam laudar a maior parte das pessoas que necessitam. Então, para poder gerar mais laudos, né, para poder ter mais apoio, para aquela criança poder ter, né, esse acompanhamento mais de perto. Então, isso é fundamental. É importante a gente frisar que o objetivo não é gerar mais laudos, mas sim o laudar apoio. Aqueles que precisam. O apoio, né? Isso, então é aumentar esse apoio, né, porque muitas das vezes eles ficam perdidos na rede, né, os laudos não vêm, a pessoa não tem uma condição de buscar isso de forma particular e o atendimento, apesar que nós temos hoje na nossa policlínica, né, um trabalho excepcional, né, encabeçado aí pela Carla Porto, que faz esse trabalho de uma maneira sublime, de buscar o mais
rápido possível o atendimento para essas crianças, mas ainda está dentro de uma rede complexa e não num centro específico para aquele fim, né? Porque quando vai para o centro específico, o atendimento é agilizado, né? A ideia é essa. Isso, e exatamente assim, e é um centro de referência naquelas necessidades em específico, e ali vai ter todo um esquema montado para que essas crianças possam ser atendidas e não ficar no meio de um monte de outros pacientes com outras demandas, numa policlínica. Então a gente está tentando buscar isso também e dar um suporte importante para a família, né? Família. Que a gente sabe do aperto que é, né? As crianças atípicas, elas causam uma revolução familiar, né? E essas famílias também precisam desse apoio. Tem um sofrimento ali, né? Porque as pessoas não sabem como lidar. Isso. É preciso do apoio. E inclusive, Priscila, até nós estamos com um projeto aí de resolução para poder passar na próxima reunião, né? Então, eu terminei de elaborá-lo ali agora, na Câmara Municipal, por isso que eu trazia até um pouco para a chegada, para que a Escola do Legislativo, ela tenha como obrigação de realizar pelo menos uma vez por ano um trabalho, né? Um workshop, uma palestra, um simpósio, uma reunião, uma mesa redonda que aborde exatamente o TEA e os outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, isso vai à votação, né, nos próximos dias na Câmara Municipal, um projeto de minha autoria, para poder a Escola do Legislativo também ser parceira, porque a educação cidadã, ela tá inserida nesse contexto, e a Escola do Legislativo, ela tem total obrigação de fazer isso. Vamos continuar, então, falando da Escola do Legislativo. Teve agora, no mês de abril, também falando do autismo, né? As palestras voltadas para esse assunto dentro da campanha do Abril Azul. Exatamente, e foi um dos nossos carros-chefes no mês passado. Inclusive, a gente fez uma mobilização na própria Câmara Municipal, colocando, né, as logos, né, do autismo espalhados pela Câmara, para poder dar essa sensibilização a todos que passavam por ali. Colocamos, inclusive, na tribuna, né, à frente de nome de cada vereador. Mas o mais importante, além dessa política pública ter sido criada, a gente ter um caminho a seguir para esse tipo de situação, a Escola do Legislativo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, nós tivemos uma palestra enriquecedora ao máximo com a Maria Clara Valassi, psicóloga, né, falando para professores, para pais, né, para funcionários públicos, profissionais da área da saúde. Então, esse momento ele foi muito bom. Então, foi na Casa da Cultura que aconteceu, e a gente pôde perceber que teve uma grande valia nesse trabalho. Então, a gente percebeu que isso é importante, e a partir do momento que a necessidade ela vem, e nós, como legisladores, né, e a Câmara Municipal tendo a Escola do Legislativo como sendo algo grande, né, uma possibilidade, uma proposta grande para políticas públicas, então eu venho com essa lei para poder que, depois que a gente passar, né, depois que essa legislatura passar, que outros vereadores estiverem lá, a gente possa cobrar que essa lei seja cumprida, né, durante todos os próximos anos aí. Tomara que esse projeto continue, Sim. né? Ainda falando sobre a Escola do Legislativo, tem algum projeto, alguma ação relacionada à campanha Maio Amarelo de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes? Sim, então a gente está com algumas palestras já marcadas, né, para que palestrantes profissionais da área, professores, psicólogos, possam conversar com famílias de crianças, né, e também falar com professores, para a gente poder identificar, para poder ajudar na identificação desse tipo de procedimento, desse tipo de crime, né? Então, as políticas públicas também são voltadas para essa área. A Escola do Legislativo, Priscila, ela tem como um enfoque, né, buscar esses assuntos que são pautas, né, naquele momento, e a gente fomenta, a gente entra com parceria para poder tentar suprir alguma necessidade que venha da sociedade. Então, logicamente, a Escola Legislativa, ela está aqui, ela está aberta e pronta para poder entender as necessidades da população. E com relação ao Maio Laranja, não menos importante, que é a campanha de segurança no trânsito. Nós temos também hoje, é até importante falar sobre isso, Priscila, porque no início do ano nós votamos, né, um projeto de lei que criou, na verdade, a Secretaria de Mobilidade Urbana.
e segurança pública. Já está funcionando. E ela está funcionando, o gestor, né, um amigo, Lucas, que é um cara muito competente, e ele vem mudando essa organização para poder, além, lógico, de coordenar todo o transporte, né, que a prefeitura tem, que é um gargalo muito grande, educação, saúde. Então, nós temos aí inúmeros carros, né, que vão levar pacientes para fora do município, no TFD. Fora os alunos da nucleação, né? Exatamente. Então, tem o município é muito grande, né? São muitos quilômetros, né, de estradas vicinais e escolas. Então, essa secretaria... parabenizar também o prefeito Fernando por ter essa sensibilidade em criar essa secretaria para poder gerenciar melhor esses eventos. E aí, nós já temos algumas conversas para poder também, né, trabalhar o Maio Laranja aí nesses próximos dias e chegar... Qual é o pensamento primeiro que a gente tem, Priscila? Tentar levar essa sensibilização para crianças. Porque isso repercute muito bem. A gente sabe que as propostas que a escola traz para a criança, ela ecoa, assim como foi da dengue, né? Com o trabalho do maio, o dia do trabalho, também a gente conseguiu trabalhar com as crianças. Então, assim, a gente consegue permear por essas áreas trabalhando com crianças e ecoando, né, esse eco. Vamos falar, então, de saúde? Claro. Ontem, a Câmara aprovou um repasse no valor de R$120 mil para o Hospital de Amor de Barretos. Vem mais coisa por aí? Isso. E quando a gente entende que a prefeitura, o Poder Executivo, ele tem essa sensibilidade de poder colaborar com um hospital que faz tanto por nós, né, pelos coromandelenses. Então, é até clichê dizer que todos nós conhecemos alguém que já foi atendido, né, que já teve o tratamento, né, que passou pela doença, que está passando pela doença, né, e nós, enquanto, né, agentes políticos do município, não podemos fazer nada. Então, essa sensibilização de colaborar com o Hospital de Amor de Barretos por tudo que ele faz é algo sensacional. E uma das prioridades que a gente tem em relação aos projetos dessa natureza que chegam para nós na Câmara Municipal é dar celeridade ao processo. Então, não existe engavetar projeto que chegue lá, que seja de utilidade pública, que seja para o bem público. Então, eles vão à pauta e rapidamente são votados em duas. Então, nós aprovamos a urgência ontem, já votamos em duas, já está para sanção do prefeito municipal. Então, nos próximos dias, esses valores, esse aporte financeiro, eles já vão ser depositados para o hospital. Você adiantou a resposta, que eu ia te perguntar. Quando é que esse dinheiro vai para os cofres do hospital? Isso. Então, penso eu que no mais tardar até o final da semana, né, ou início da próxima, esses recursos já estarão chegando até o Hospital de Amor. Não menos importante, Douglas, a gente conversou aqui em off sobre a Associação Coromandelense de Artes Marciais, que é o Gabriel, o policial Gabriel. Ele tem um amor muito grande por essa causa, né? Sempre trabalhou com artes marciais. E existe uma parceria da associação com a Câmara, uma parceria importante. Eu quero que você fale sobre ela. Desde a legislatura passada, né, enquanto a gente tinha uma escola do Legislativo forte, nós já tínhamos uma parceria com o Gabriel, né, através da ACAM, e começou com um projeto social. Então, esse projeto social, ele veio, né, e a Câmara pôde colaborar, né, pôde entrar como parceira, e isso se estendeu para poder a capoeira adaptada à pessoa com deficiência. Então, o Gabriel, ele é uma pessoa que precisa ser espelhada em Coromandel, porque mesmo. O trabalho que ele faz social, mas principalmente com os alunos da APAE, é espetacular. Então, qual era o pensamento que eu trouxe, né? Qual é o pensamento que eu trouxe para esse ano? Que a gente desse um suporte maior para ele poder exercer o trabalho dele, né? Então, ele trabalhava com o mínimo, com a parceria mínima. Então, na Escola Legislativa, ela aportou os uniformes para ele, na última legislatura. Agora, não. A gente tem ele como um parceiro de fato da Escola do Legislativo e a associação, ela trabalha com esses meninos, né? Porque ela também atende crianças carentes, Sim. Né? Então, o projeto é amplo. Isso, e com um cunho voltado para a disciplina, né? E para a educação, e para, né? Para que esses meninos possam entender ali como a luta e como a cultura são importantes, né? Para a vida social. E nesse momento, né, nós temos o projeto em curso, então ele está trabalhando com os alunos da APAE, os assistidos da APAE,
esse trabalho social e também trabalhando no Educalegis com os nossos meninos que são atendidos lá nos 2 períodos. E então, onde que essas aulas acontecem? Elas estão nas escolas? Ele tem um espaço próprio dele, então ele tem uma academia, que o projeto social acontece lá. Hoje ele está no Educalegis, lá, anexo ao Lar das Meninas, que é o projeto que a Câmara toca. E também ele vai à APAE para poder fazer, né, a capoeira adaptada dentro da instituição. E agora nós aumentamos essa possibilidade, porque a capoeira adaptada ela estava com dias restritos e a gente abriu o Educalegis à noite para que ele possa usar o espaço para levar os atendidos da APAE para poder ter mais um dia, né, de capoeira para eles poderem, né, se divertir e ter mais essa atividade física. E é muita coisa para administrar, né? Porque o Gabriel é um policial. Sim. E atuando, ele está em pleno exercício. E trabalha também muito... Ele é muito assíduo nas causas ambientais, por participar, por ser da Polícia Ambiental, né? E tem até o Progeia, que é um programa que ele coordena também, que a gente pretende ser parceiro no momento oportuno, né? Então, é um acúmulo também de funções, mas que ele faz muito bem. É um grande parceiro e é uma grande pessoa da sociedade aí que a gente tem que reconhecer o trabalho. Com certeza. E vem de longa data. E também deixar claro que a Viviane, né, a esposa, trabalha junto, né, tá muito tempo com ele vivendo a capoeira e eles fazem um trabalho, assim, que é excepcional. E a gente até pede à população que busque entender e que perceba essa possibilidade, que acompanhe o trabalho, né, da Abadá Capoeira nas redes sociais e o trabalho que a gente faz junto com a Escola do Legislativo. Você acha que existe um certo estigma relacionado à capoeira? Não, eu não... Isso é coisa do passado? Eu penso que sim, porque nós temos hoje uma cultura muito mais ampla, e, assim, um acesso cultural muito maior, né? Então é até importante a gente sempre vir aqui citar a MIC, né? Que trata a cultura tão bem. Então eu penso que esse estigma ele já ficou para trás, né? E nós vemos assim, os elogios são gigantes. Então a gente escuta muito o bem, né? Falar bem sobre o projeto e os elogios a respeito do trabalho do Gabriel com a capoeira. Vamos torcer para que o Gabriel continue cada vez mais, né? Imbuído aí dessas espírito, ações, né? Desse espírito. Vamos falar também da visita que a Câmara Municipal de Coromandel recebeu. Vários vereadores de várias cidades aqui da região visitando a Câmara. A Câmara está fazendo bem o papel? Exatamente isso, Priscila. E o motivo pelo qual esses colegas vereadores aí de outras cidades vizinhas vieram foi para entender como a Escola do Legislativo trabalha. Então, conhecer os nossos projetos, as nossas parcerias, quem são nossos parceiros, para a gente ampliar esse leque e para poder levar mais isso para as outras cidades. Então, é uma honra muito grande saber que nós servimos de espelho, né? E que o projeto da Escola do Legislativo ele é tão exitoso em Coromandel que ele vem sendo, né, difundido por outras cidades. Inclusive, o Danilo esteve aqui, o presidente da Câmara de Abadia dos Dourados, né? Eu gostaria também aqui de parabenizar o trabalho que ele vem fazendo à frente da Câmara de Abadia. E ele até citou, né, que nós fomos um dos padrinhos da inauguração da Escola do Legislativo de Abadia. E daí para frente, eles evoluíram tanto, né, e com tantos projetos que isso ajuda a entender por que é um case de sucesso em Coromandel. Então, nós precisamos entender mais ainda, Priscila, que a Escola do Legislativo, por mais que ela esteja dentro da Câmara Municipal, ela precisa ter um olhar, né, que não seja partidário, né, que tenha uma boa adesão de todos os vereadores, que eles possam participar e levar projetos. Ou seja, a Câmara, ela, assim como a Escola Legislativa, ela não é do presidente. Então, ela não pode ser centralizada em uma pessoa, em uma figura do presidente ou do diretor da Escola do Legislativo. Ela precisa ter ela precisa estar na mão de todos os vereadores. Com certeza. E o melhor de tudo é que este ano a Escola do Legislativo pode contar com a expertise da Ivani. Sim, e foi um achado. Então, assim, no momento em que a gente estava observando, né, e buscando uma pessoa, o perfil dela encaixou, assim, de sobremaneira
para a escola. Então, ela tem uma vivência imensa, né? E é um trabalho organizado, um trabalho diferenciado. Então, nós temos na Ivani uma figura muito importante para esse novo momento da Escola do Legislativo, que a gente tem total confiança, né? E assim como os outros projetos que vêm sendo realizados. Então, a vereadora Franciene trabalha muito também a Escola do Legislativo, porque é professora, né? A vereadora Denise está com um projeto para poder se iniciar, o vereador Rodrigo me procurou ontem para um projeto diferente. Então, nós estamos, assim, nesse momento, buscando essas parcerias. E se você está dentro da Casa Legislativa, não é nada mais justo do que ser ouvido e essa discussão chegar até a mesa diretora. Então, isso é fundamental. Você citou aí a vereadora Franciene, ela trouxe para Coromandel a Procuradoria da Mulher. Nós aprovamos, em uma reunião, salvo engano, a antepenúltima reunião que a gente teve, a Procuradoria da Mulher, que é um órgão que também vai se sediado na Câmara Municipal, vinculado à Câmara Municipal, e que isso vai se estender, ou está se estendendo por todo o país. Então, as câmaras municipais elas estão se organizando para poder defender esses direitos das mulheres. E um dos primeiros trabalhos que a Procuradoria muito provavelmente deve exercer agora nos próximos meses é um projeto que foi sugerido pela vereadora Denise, em parceria também com a Escola do Legislativo, obviamente, de Eles por Elas. Então, é um trabalho para poder mostrar para os homens o quão importante é, o nosso papel em defesa da não violência, de uma comunicação menos violenta, de menos violência doméstica, e mais segurança para as mulheres. Então, em todos os aspectos, não só a violência doméstica, Isso. Violência até no trabalho, né? Isso, e assim, assédio, violência. Então, o papel do homem é muito importante nesse movimento para poder entender e respeitar o espaço, e ter essa condição de igualdade e evitar que esse caminho ele seja desviado para outro momento, para outra situação que gere constrangimento, violência. Então, faz parte, nós homens precisamos ter essa ciência de que a proteção parte de nós também. Muito bom. A Câmara realizou ontem a 14ª reunião ordinária de 2025, Um projeto importante que beneficia através do Conselho Comunitário de Segurança Pública, que é o repasse de R$24 mil. Você me falou em off que é para Polícia Militar Rodoviária. Explica um pouquinho aí que as pessoas, quando se fala em dinheiro, as pessoas ficam assim, mas por quê? Dinheiro para tal pessoa, para tal associação. Antes de mais nada, agradecer a parceria do Capitão Sandro, do Tchãozinho, de todos os componentes do CONCEP, que é um parceiro de verdade do município. O CONCEP trabalha bem aqui. Muito bem, e é um conselho que colabora muito com as políticas públicas, principalmente, prioritariamente voltadas à segurança, mas buscando todos os ramos da segurança pública. Então, ações educativas, o esporte como algo que influencia na segurança, e também, diretamente, quando a gente precisa, de passar esses repasses e que esses repasses possam chegar até a Polícia Militar, que sofre muito. Eles têm muita dificuldade com a manutenção, Exatamente, é muito burocrático e dificultoso o trabalho deles para poder o Estado fazer um aporte, Então, os vereadores Marcelo, Rodrigo, Gilvan trouxeram até uma viatura nova para Coromandel através... Que já com a nova identidade visual, Exatamente, recurso do deputado federal Zé Vitor. Então, assim, uma Câmara que trabalha, nós estamos buscando o melhor para a sociedade. E esse aporte é do Poder Executivo, Lembrando que o Poder Executivo também, ele fomenta com petróleo, ou seja, a própria Secretaria de Mobilidade Urbana faz esse trabalho, esse meio termo, esse meio campo com a Polícia Militar. Nós tivemos também a oportunidade de colaborar, através de um pedido, uma solicitação do Tenente Moreira, para também colaborar um aporte da Câmara Municipal para a Segurança Pública, que a gente enviou para poder também fazer essa manutenção, mas das viaturas que estão aqui do município, não aquelas da Polícia Rodoviária, trabalhar em várias mãos, Então, a segurança pública, ela depende de vários fatores, de várias variáveis, e a Câmara Municipal, ela faz o seu trabalho. Inclusive, quando essa viatura chegou, Coromandel, eu conversei com o Capitão Berto, e ele destacou, assim,
chega uma viatura nova, ela não tem problemas com manutenção, então ela pode ficar disponível praticamente às 24 horas do dia, né? Exatamente. Para a segurança da comunidade. Então, nós temos esse pensamento, que o trabalho da polícia é muito bem feito, então a gente entende que Coromandel é uma cidade segura, muito pela atuação de todo o corpo, né, da Polícia Militar, né, e também da Polícia Civil. Então a gente tem ali hoje nós temos uma cidade considerada na região uma cidade segura, mas com os problemas que outras cidades também têm. Então participar desse processo é importante. Ontem também teve outros repasses aprovados. Esse valor de R$70 mil para a Corporação Musical Maestro Dedé Gomes. Eu quero que você explique como é que esses R$70 mil vão ser distribuídos aí para essa... Também é um projeto do Poder Executivo, porque ele fomenta a banda municipal. Cultura. Isso, exatamente. E nós temos também o ICMS cultural, né, que é um recurso que a prefeitura recebe. E, logicamente, o ICMS cultural tem que ser usado para a cultura, né? E quanto mais pontos a gente tiver nesse ICMS cultural, mais dinheiro vai chegar até os cofres públicos. Aí tem Lei Paulo Gustavo, né? E tem outras possibilidades aí da cultura poder ser trabalhada, né? A Francinete é uma pessoa que está à frente da diretoria de cultura, extremamente competente. Pessoa certa no lugar certo, exatamente. Né? Então, existem algumas pessoas que nasceram para aquilo, né? E ela faz parte desse contexto. E fomentar o trabalho da banda, né? Dessa banda municipal é muito importante, porque ela tem anos de sobrevida em Coromandel, né? Então, ela traz ali algumas pessoas que têm esse dom, né, essa possibilidade, ensina a outros que talvez não teriam aquela oportunidade de participar da banda, e todos os eventos que são, assim, eventos requintados, os eventos nobres de Coromandel, a banda participa, né? Então, esse suporte, ele é fundamental. O trabalho do Eduardo à frente da banda é muito importante, né? Ele vem exercendo um bom trabalho há muito tempo, né? E nós conseguimos ser ágeis também para poder liberar isso para que esse valor ele chegue, né, mensalmente distribuído, obviamente, né? Então não é um aporte por mês, por exemplo, desse valor. Então, é algo absurdo. São R$70 mil dividido em 10 vezes. 10 vezes, a partir desse próximo mês. Também teve a aprovação de uma área para a Academia do Vôlei, que é o fomento ao esporte. Isso, e o trabalho também, da mesma forma que a Secretaria de Mobilidade Urbana foi criada, a de esporte também foi. Passou de diretoria para secretaria. E isso amplia a ação, as ações. E principalmente, né, a autonomia da pasta, para poder, né, com o gestor específico da pasta, poder trabalhar com orçamento próprio. Ou seja, a Secretaria de Esporte hoje, Priscila, sobrevive sozinha. Então, Tem muito ICMS esportivo, né? Isso, então... e aí nós precisamos destacar aqui fortemente a figura do Guilherme Ramos. O Guilherme trabalhou os 4 anos muito bem, né? Que foi uma pessoa que na diretoria de esportes, ele se mantém na diretoria ainda, que mudou o patamar, né? Mudou essa possibilidade de recebimento de recursos. Por quê? O ICMS esportivo está direcionado à prática esportiva. Então, não é condensado em um esporte apenas. O leque é bem amplo. O leque é amplo e esse trabalho, ele veio sendo... E, logicamente, se você não registra, você não recebe. E o Guilherme, essa parte burocrática, protocolar, chata, ele exerceu, assim, de forma sublime. E é uma pessoa extremamente responsável, né? E isso possibilitou que esses primeiros meses, a gente já pôde perceber que o ex-vereador, né, hoje secretário, o Daniel, da Contagel, já começou a fazer um trabalho também de excelência. Então, a gente confia muito na figura do Daniel, que é um cara extremamente centrado e uma pessoa que eu aprendi muito na política, inclusive, né, nesses 4 anos, né, eu tive possibilidade de conviver com uma pessoa que foi muito importante e é muito importante no cenário político de Coromandel. Ele atua há vários anos, né? Eu tive essa possibilidade de aprender de perto. Muito Então, bom. A gente era vizinho até de cadeira, né, na legislatura passada. Trocava figurinha ali. Isso. Então, assim, a gente vem... Né, lógico, a gente tem que ter essa humildade de entender que
4 mandatos. Então, você tem muito a aprender com essas pessoas, né? E graças a Deus deu tudo certo. E agora, ele à frente da diretoria da Secretaria de Esportes, com certeza o trabalho também vai ser de excelência. E aqui também, né, aproveitar, lógico, que é o objeto do projeto, a Academia do Vôlei também faz um trabalho sensacional. A Academia do Vôlei é maravilhosa. Né? Ela acabou se destacando, né, pela organização e também pelo trabalho. E aqui também deixar os parabéns ao Endão, né, que é o professor, o Júlio, o Manuel, que é o idealizador da academia. Que, né, veio de longe, né, para trabalhar daqui. E escolheu Coromandel para poder viver, né? Hoje a academia existe em outros lugares, mas Coromandel é o local que ele escolheu para viver. E é a academia que tem mais alunos, ele nos confessou isso de ontem. Todas as cidades? Inclusive, nós temos hoje mais alunos que Uberlândia. Olha, que bacana. Então, quer dizer que ela cresceu muito. E todo coromandelense que sai à rua vê uma camiseta da Academia do Vôlei. Né? Então, o uniforme, ele está em todos os lugares, porque os meninos, eles gostam de mostrar também, essa sensação de pertencimento, ela é muito importante. Com certeza. E aí, ele conseguiu, só para deixar bastante claro, que ele conseguiu, através da CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, um recurso para poder construir quadras de areia. Né? São 3 quadras de areia. Ele precisava do local. E esse recurso, desses 400 e poucos mil, veio da Confederação. Ou seja, e qual área é? É no Complexo do Borjão. Ou seja, ali vai haver uma revitalização daquele complexo, que é uma entrada da cidade, algo que vai ficar ainda mais bonito, né? E eles vão também ter a responsabilidade de cuidar do ginásio. Então, as quadras de areia vão estar ali e a Academia do Vôlei vai passar também a coordenar ali, pelo menos, não a questão dos horários e do trabalho ou do local, da locação da quadra, mas do entorno. Eles treinam hoje no Poliesportivo Humberto Machado. Eles passariam para o Borjão? Não vai. Isso não muda nada. Continua, só porque a responsabilidade de cuidado do entorno do Borjão vai ficar com eles, porque o centro vai ser ali. O complexo vai ser ali das quadras de areia. Ô Douglas, você sabe me falar quanto de ICMS esportivo Coromandel já recebeu? Em torno, no ano passado, em torno de 600 mil. Faz a diferença. Que em 2021, eram de 20 e poucos mil. Faz a diferença. Então, assim, esse valor ele foi progressivamente aumentando. Então, quando isso começou, foi na secretaria, quando o Lívio era secretário, que começou-se a receber o ICMS esportivo, né, que era algo que era impensável para nós, e isso veio aumentando gradativamente até nós conseguirmos um valor que era jamais pensado. Coromandel está entre as 50 cidades de Minas que mais se pratica esporte, que mais recebe o ICMS. E aí entra o trabalho do Guilherme. Exatamente. Então, ele é um cara espetacular e eu tenho certeza que o legado dele vai ser cumprido e vai ser mantido, né, com potenciais até de aumentar esse ICMS com o Daniel, que tem nosso total apoio. Douglas, você tem mais algum assunto importante que ficou aqui esquecido e que você queira destacar? Olha, Priscila, só para poder a gente também prestar contas, né, que o Educalegis ele está funcionando lá em anexo ao Lar das Meninas. Os meninos eles têm um aporte lá pedagógico, psicológico, né, e o trabalho ele cresceu muito, né, e nós ampliamos as atividades do Educalegis, né, e a ideia é que nos próximos anos a gente tenha até mais recursos para lá, que a gente possa atender mais gente, assim como as escolinhas, né, as bolsas para a prática do futebol, né? Agora nós temos bolsas para a prática da natação, que a gente vai começar com um projeto. Lembrando da equidade, então nós temos aí da igualdade, nós temos agora projeto de bolsas femininas e masculinas para o futebol. Então nós temos um pensamento diferente em relação à escola do Legislativo. Ela jamais vai ser tratada como uma cabide de emprego, ela jamais vai ser tratada como algo, né, que não seja tão importante como ela é. Então, o nosso trabalho é, hoje, pautado numa educação legislativa forte, principalmente em atuação para as crianças. Nós temos uma Câmara que ela está em uma harmonia extremamente boa, né, e que nós precisamos que esses projetos eles passem o mais rápido possível para a Prefeitura poder andar, para as associações poderem trabalhar, para as instituições poderem ser fomentadas. Né? E também deixar aqui, preciso aproveitar, deixar aqui um abraço fraterno e um agradecimento muito grande à APAI, que completa
36 anos. Então, faz um trabalho espetacular em Coromandel. Espetacular, e aí a gente precisa ressaltar esse trabalho da APAE e parabenizar, né, na pessoa da diretora, da Poliana, deixar aqui o abraço a todos os colaboradores da APAE e todos os usuários da APAE, as famílias apoianas, né, e identificando esse trabalho como sendo um dos suprassumos da região. Então, uma APAE que é extremamente centrada no trabalho para pessoa com deficiência, equipada, com estrutura de referência para a região. Então, inclusive tem a sala que você trouxe. Vamos falar um pouco, né, do trabalho que a gente fez. Eu pude, com... Isso é algo que é uma necessidade que a gente tinha. Eu pude trabalhar muito fortemente em prol da pessoa com deficiência nesses 4 anos de primeiro mandato. Fala um pouquinho dessa sala. E aí, além, lógico, das emendas impositivas, que eu tenho um compromisso, Priscila, que da saúde, 80% a 90% das minhas emendas impositivas sempre vão para a APAE. Então, isso já é compromisso desde o primeiro dia de mandato e vai continuar nesses próximos 4. Então, as emendas impositivas vão, na sua maioria, para lá. E essa sala 6D foi um recurso que eu angariei e com o aporte, com a ajuda do deputado estadual Dorgal Andrada, do deputado federal Franco Cartafina, o ex-deputado federal, né? E nós conseguimos esse recurso para montar uma sala 6D, que ela é um espetáculo e vem sendo usada de forma sublime lá pelas funcionários e colaboradores. Como que funciona? A sala 6D, ela tem sensações, né? Ela é uma sala tecnológica, funciona até agora com inteligência artificial, inclusive. Nessa sala, Priscila, ela tem liberação de cheiro. Então, se a pessoa está trabalhando seletividade alimentar com alguma criança e fala banana, a sala fica amarela, ela libera o cheiro de banana, aparece as fotos, né, e a figura da banana no data show. Então, só com um toque, tem todas essas percepções. Audiovisuais, lá tem chuva artificial, máquina de bolha, máquina de vento, né, piscina com LED, tubos com bolhas que ajuda também para acalmar essas crianças com algum transtorno. Então, piano humano, a pessoa toca uma na outra e tem as notas musicais, elas aparecem. Ou seja, é uma infinidade de possibilidades que aquela sala traz para a APAE. E nós somos, assim, muito felizes em fazer isso, porque são poucas cidades de Minas Gerais que têm. Depois que a nossa veio, que a gente fez a aquisição, tantas outras cidades também buscaram esse caminho, né? Como é que você descobriu essa... Eu estava buscando algo inovador para a pessoa com deficiência em rede social, internet. E eu me deparei com essa sala, com a sala IUP 6D, né? E aí eu entrei em contato com... Logicamente, eu vi primeiro como era o mecanismo. Entrei em contato com o revendedor, direto. Nós temos interesse em Coromandel trazer uma para cá. E a partir daí, a gente teve o contato. E ele me passou algumas cidades que tinham. E uma visita, o Fernando Breno e eu, né, o convidei para a gente poder conhecer a de Contagem. Então, nós saímos daqui, fomos lá, conhecemos a sala de Contagem, fomos muito bem recebidos na APAE de Contagem, isso no ano de 2022, em 2022, se não me engano. E aí nos deslumbrou. Então, para isso foi, na hora que nós chegamos, que vimos como essa sala tinha essas possibilidades e como era a tecnologia lá dentro, a gente não teve receio em buscar esses recursos, organizar também a APAE para receber. Elas tinham que liberar uma sala, né? Uma possibilidade de uma sala, e trouxemos. E a partir daí, houve essa mudança aí de paradigma, de patamar para as pessoas com deficiência. Aqui na nossa região é só Coromandel. E depois que nós compramos, né? Depois que nós adquirimos essa sala, Patos também tem uma, acho que Patrocínio ainda não, ou só me engano tem, né? Mas a cidade, Coromandel, foi pioneiro nesse sentido, foi a primeira que cogitou isso. Inclusive até o chefe de governo, né, o Marcelo Aro, vem entregando algumas aí dessas em alguns municípios de Minas Gerais. Ou seja, ampliando uma rede que Coromandel já tem há algum tempo. Há algum tempo, já tem mais de um ano, né? Isso, e uma questão importante, nada seria possível se não houvesse uma capacitação das pessoas que trabalham lá. Então, os colaboradores da APAE, eles fazem um trabalho que vão usar a sala como ferramenta. Mas eles têm que estar preparados. Mas o trabalho é deles, ou seja, a expertise, né? Como trabalhar, e eles fazem isso muito bem. Então, é extremamente
legal ver esse trabalho que eles fazem, eles vão usar a sala como ferramenta. É mais uma ferramenta de um excelente trabalho que eles já faziam, que eles já fazem na instituição. Que bom, parabéns pelo seu trabalho e que venham outros. Né, vamos continuar trabalhando, então a ideia é essa. Então, o espaço aberto para você, suas considerações finais. Dizer que é um prazer sempre estar aqui e mostrar a cara do Legislativo, né, que a gente está trabalhando de uma forma diferente, que a gente está buscando aí inovações e mais inovações vão vir, uma escola do Legislativo forte e uma parceria com o Poder Executivo. Nós sempre trabalhamos de mão dadas, né, e em prol de um só, né, destino, de um só objetivo. E agradecer muito também as parcerias que a gente tem com todos os gestores da atual administração e a parceria que a gente tem também tanto com o vice-prefeito quanto com o prefeito Fernando, que além de amigo é um parceiro e que a gente pode contar, né? Ele pode contar com a gente para dar celeridade nas causas do executivo, mas nós também, quando temos uma demanda legislativa, ele também nos abre a porta. Então nós conseguimos conversar com ele. Então hoje, né, o Fernando ele passa a ser uma figura regional. Então o Fernando ele cresceu muito na política e Coromandel ela vem se tornando cada vez mais uma potência. Que bom. Obrigada pela sua participação aqui no Coromandel em Debate. E até a próxima, Eu que agradeço e que seja breve. Eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui, que ficou com a gente. Lembrando que você pode acompanhar o trabalho da Câmara Municipal de Coromandel pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram.